Meus amados irmãos, paz do Senhor a cada um de todos. Eu não ouvi você responder. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu quero tributar a Deus a minha gratidão, meu louvor, a minha satisfação. E quero já agradecer ao pastor da igreja, ao pastor Araújo e tantos outros, gente. Tinha gente que a gente conhecia só por telefone. O pastor Isaías, o co-pastor lá da Charneca, teve anos atrás, teve a minha esposa. E eu sou um pastor muito caseiro, gente. Sou difícil demais sair, viu? Você me ver sair, tem que ter acontecendo uma coisa muito séria, muito grave, para poder me tirar da igreja. Acho que eu sou um dos pastores mais igrejeiros que existe lá em Lisboa. Mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós estamos aqui, junto com as irmãs, nesse aniversário, escolher um tema, e eu vou dizer para vocês uma verdade aqui nessa noite. Eu não prego para preencher ego de crente, eu não prego para... Eu não sou animador de plateia, eu tenho um compromisso com Deus de 23 anos atrás. Eu disse: Senhor, quando eu vou ministrar a tua palavra, eu não vou pregar aquilo que quero, não vou pregar aquilo que sinto, eu não sou movido por sentimento, porque se fosse movido por sentimento, eu estaria em casa hoje dormindo. Estou com febre, estou febril, estou passando mal, estou gripado, estou constipado. Saí de uma cirurgia tem 20 e poucos dias atrás, ainda estou um bocado costurado ainda aqui, estou com as próteses aqui dentro se adaptando. Mas quando os irmãos me convidaram, a primeira coisa que me impressionou não foi o convite dos irmãos. Foi a voz que eu ouvi dizendo: vai, porque eu vou te dar vitória. Eu quero diante de Deus nesta noite, perante esse altar. Eu não vou embora daqui sem entregar aquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu, pastor Araújo, aprendi a te amar sem te conhecer. E nessa noite aqui eu não só estou na condição de pastor, estou na condição de um profeta de Deus para essa casa. E eu tenho certeza disso que estou dizendo. Deus vai mudar a vida de algumas pessoas aqui. Jesus vai ser glorificado de uma forma muito especial aqui nessa noite. Eu não sei o tamanho da sua fé, não sei o tamanho do seu problema, não sei o tamanho da sua luta. Eu só sei de uma coisa: o Deus que eu prego, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele vai onde eu não vou, Ele entra onde eu não entro, Ele faz o que eu não faço. E uma coisa que Ele nos trouxe aqui nessa noite é porque Ele quer o seu nome glorificado acima de qualquer coisa. Nós já cantamos, já enaltecemos o nome de Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Vocês têm um tema. E é bem verdade que o Espírito Santo não está condicionado a um tema, a uma pessoa. Não, Ele é Deus, Ele usa quem quer, quando quer, da forma que quer. E eu tenho certeza, mas Ele quer falar com você. E é bem verdade que os irmãos oraram, colocaram isso diante de Deus. E o pastor acabou de ler aqui, Apocalipse capítulo de número 3, versículo número 11. E ele faz uma advertência, dizendo: eis que cedo venho. Guarda o que tens, para que ninguém, em hipótese nenhuma, tome a tua coroa. Mas eu queria trabalhar com você nessa noite. Abra a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, por favor. Eu não vou deixar de citar o tema, viu, irmão? Estou condicionado a esse tema. E o Espírito Santo vai me ajudar aqui nessa noite, nas minhas limitações. E eu tenho certeza que daqui a pouquinho você vai compreender. Porque até o presente momento, eu estava aqui entre uma balança e outra, mas eu já ouvi aqui nessa noite Deus dizendo: não faça como Marta. Não seja uma crente Marta preocupada com aquilo que você vai ter que fazer daqui a pouquinho. Antes seja como uma crente Maria. Senta no pé de Jesus e deixa Ele trabalhar por você, porque Ele quer ser glorificado na sua vida. Eu concordo que você deva estar cansado, está muito frio, isso aqui parece terra de pinguim, misericórdia, mas eu queria que você entendesse que Deus te trouxe aqui com um propósito. Mas levante a mão direita para cima. Eu nunca prego antes de fazer. Diga assim comigo: Senhor Jesus, aconteça o que acontecer. Diga: morra quem morrer. Eu não saio daqui hoje sem antes ter tomado posse de tudo que é meu, de tudo que o Senhor me deu por herança. Diga assim: eu não tenho um compromisso com as trevas. Diga: o meu negócio é com o céu. Diga assim: eu afirmo, enquanto eu estiver aqui adorando, Deus vai visitar minha casa. Deus vai visitar minha parentela. Deixa eu profetizar para a sua vida. Enquanto você adora aqui, o Espírito Santo tem dito que enquanto você adora, Ele dá livramento a quem você ama. Enquanto você adora, Ele trabalha, porque não é um Deus como esse nosso, que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Eu não sei como você entrou aqui, e nem estou preocupado, eu estou preocupado da forma em que você vai sair.
Porque Deus irá te tocar nessa noite aqui de uma forma muito especial. Você já pode sentir a presença dele nessa noite já? Se não pode, levante a sua mão. Uramão darabasuri bicamba. Uramão darabacatu e ekelementou. Uramagai. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. Você veio para adorar, então adore. Se você veio para entregar, então entregue. Porque ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Aleluia! Oh, presença gloriosa! Oh, presença gloriosa é a presença de Deus! Camandarai, a candereba aleluia! Pode guardar seu coraçãozinho despreocupado, porque até o término desse culto, Jesus vai fazer uma coisa linda no nosso meio. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 1 ao verso de número 5. Depois que você me ajudar a ler, você senta e eu prometo não incomodar você mais. Amém? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 1 a número 5. Eu gostaria de convidar você a fazer um coral. Amém? Os irmãos acharam ali atrás? Vamos no 1, no 2 e no 3 e já? Pois, meu filho. Não, isso está muito bom. Isso é o coral mais desentoado que eu já ouvi cantar. Meu Deus, diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há Em Cristo Jesus. Verso número 2. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Verso 4, toda a igreja agora bonito. Vamos lá. Então vamos falar bem devagarzinho para vocês compreenderem. Primeiro, levante assim as mãozinhas e diga: nenhum soldado em serviço. Não foi soldado que foram dispensados, foi soldados que estão em serviço. Quantos estão em serviço aqui? Eu vim para esse quartel nessa noite aqui porque eu sou obediente. Eu estou em serviço. Ele diz que nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa ou dessa vida, né? Alguma tradução, outra tradução. E ele diz a fim de fazer o quê? Diga a fim de agradar quem o alistou. Vamos terminar o verso 5 para você sentar então? Igualmente. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, ajuda. Muito bem, não tem problema, não interessa nem a versão que você tem aí. Porque tem versão da mulher que ora, da mulher que não ora, a CCVN, tem a Bíblia Thompson, Scofield, a Shed. Mas nenhum soldado em serviço se embaraça. E ninguém é coroado se não ser autêntico, diga legítimo. Não sente-se adorando a Deus porque eu quero pregar em Meus amados, nós estamos num tema e eu queria compartilhar com vocês. O pastor disse que eu tenho aqui uns minutinhos bons para pregar, e vocês me fazem sinal porque meu relógio está no horário de Portugal, gente. Glória a Deus. Mas eu queria que vocês aprendessem um pouquinho comigo. Eu não sou pregador eloquente, pastor, graças a Deus, não sou nem itinerante, rapaz. Sou pastor de igreja já há quase, não sei, uns 16 anos. Pastorio já há quase 20, com essa cara de meninão assim, graças a Deus. Esse rapaz que me acompanha, Elias, que já cantou aqui, encantou vocês. Ele é um dos... Eu tenho 4 filhos, tem uma menina muito bonita, toda coruja gava o seu toco, né? E tem mais 3 rapazes, estão todos solteiros, viu, gente? Glória a Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui, porque Deus nos trouxe aqui com um propósito muito sério. E se cara feia fosse santidade, pode é no santo, né, gente? Tem gente que pensa que santidade é cara feia. Não é nada. Cara feia tem nada a ver com santidade. Tem uns crentes, irmãos, que parecem mais pastor delegado da Polícia Federal. Entra na igreja, rapaz, parece que chupou maracujá de gaveta. E ele acha que o diabo tem medo dele porque ele tem a cara feia. Tem não, a Bíblia diz que a alegria de Deus é a nossa força. Quando Deus está alegre com você, não é preciso de muito esforço, não. Eu acho interessante assim, existe um divisor de águas, que quando o crente tem a vida com Deus, ele não precisa fazer muita coisa para a igreja saber que Deus é na vida dele. Às vezes as pessoas estão condicionadas a nos julgar por aquilo que a gente aparenta. Mas eu quero
dá graças a Deus que Deus não é como eu, como você. Deus não nos julga por aparência. Deus nos julga pela essência daquilo que nós somos. Você está vivendo na sociedade que você vale aquilo que você tem. Se tem alguma coisa, vale alguma coisa. Se não tem nada, não vale nada. Mas eu quero dar graças a Deus que Deus não está atrás daquilo que você tem. Deus está atrás daquilo que você é. E Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer fazer algumas coisas na sua vida, porque você vai viver uma vida abundante de Deus a partir da noite de hoje. E eu quero chamar a sua atenção, pastor. O último verso, verso 5, é o único verso que fala de coroa, que está assim, encaixado com o nosso tema. Mas eu não posso falar de coroa sem falar de milícia. Eu não posso falar de coroa sem falar de luta. Eu não posso falar de coroa sem falar de cruz. Estão pregando aí um evangelho de água com batata, irmãos? O evangelho do que tem nada não, que eu venho para Jesus como eu estou e permaneço no engano e no erro. Passo 20 anos na igreja, 30 anos, nada muda. Jesus não batiza com o Espírito Santo. Jesus não te usa para curar ninguém. Se é o mesmo crente, é crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, não sabe se vem, não sabe se vai. Ainda bate no peito, se eu estou nessa terra, compromissado com Deus para fazer a sua obra. Quando estava lá no aeroporto, lá no dia da imigração, todo apertadinho, sem saber se ia entrar, se ia ser deportado, até fez um voto, disse: Deus, se o Senhor deixar entrar nessa terra, eu vou ganhar as almas, eu vou fazer a tua obra, Jesus, eu vou botar para quebrar. Aí passa os meses e os anos, está aí esse crente, borocochô, não sabe se vai, não sabe se fica, e ainda diz: Deus, conta comigo. E Deus me trouxe para dizer assim: eu não me esqueci do que você falou, e eu conto com você para fazer uma obra. Mas a primeira coisa que Deus vai fazer nessa noite aqui, igreja, é tirar os embaraços. E se eu sou profeta de Deus, em nome de Jesus, Deus vai tirar os embaraços que está te prendendo. Eu já disse para você, se não quiser convidar, não convida mais não, porque eu só sei pregar assim. Jesus vai tirar os embaraços da sua vida. Vamos lá para os primeiros embaraços. Olha só, que coisa linda, irmãos. E eu não preparei esse texto para pregar diante de Deus, eu não tinha esse tema para pregar. Só que eu cheguei que o Senhor me confrontou. Olha o que Paulo diz. Paulo pega um menino, um rapaz, viu? Seu filho na fé, pelo nome de Timóteo. Paulo, nessa altura, irmãos, não está presente. Isso aqui é uma carta. Só que Paulo escreve a carta como se estivesse presente. E abre a carta dizendo assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E se a gente olhar para esse versículo, nós vamos aprender 3 coisas. Paulo recomenda que ele se fortifique na graça que é em Cristo, porque ele está desagraciado. Está assim um crente um bocado que desviado. Exemplo da graça de Deus, seguindo o curso da história, seguindo o curso da sua vida, por falta de observação. E Paulo lembra dizendo: olha, o que de mim você tem ouvido, confia a pessoas idôneas. E eu quero ensinar uma coisa profunda para você aqui nessa noite. Não ande com gente morta. Não peça conselho para quem não tem conselho para dar. A pior miséria de um crente, irmão, é andar com meio crente. Um crente meia boca. Um obreiro meia boca, que nunca tem uma palavra de vitória, nunca lhe leva para o caminho certo, sempre procurando atalho. E deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite, que o Espírito Santo me disse: não procure atalho. Se você quiser se legalizar nesse país, passe pela porta, porque Deus vai colocar na sua mão o documento que você precisa. Deus vai te honrar nessa terra, porque Ele é Deus. Ele é dono da rainha. Ele é dono desse país. E Ele te trouxe aqui com um propósito. E esse moço, irmão Timóteo, está embaraçado. E Paulo diz: olha, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o verso 3: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado. Irmãos, Paulo está preso, Timóteo sabe, mas isso não significa nada. Vou viver a minha vida e deixa a vida me levar. Eu vou viver a minha vidinha, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém me assistiu, ninguém parou para me dar apoio, já que eu estou sozinho, deixa eu me conduzir. E Paulo disse: não, Timóteo, a primeira coisa que você vai fazer
É porque quando o crente, irmãos, está longe da graça, o crente não ora, não tem graça em Bíblia, não tem graça em congregar, desculpa a expressão, se tornou crente domingueiro, vem à igreja porque não tem nenhum outro compromisso, e ainda que tivesse outro compromisso, tem que bater o cartãozinho para o pastor saber que ele está aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. O crente que tem compromisso com Deus, a primeira coisa, ele tem prazer de estar na casa do Senhor, porque na casa do Senhor, diz a Bíblia, que há abundância de alegria, porque o Deus da casa está aqui. Está na hora de nós marcarmos aonde você quer chegar. Ai, pastor, eu não gostei dessa palavra não, porque eu estou fazendo como Marta. O plano que Jesus tem é segundo plano. Primeiro eu tenho que pensar em mim. E você está enganado. Tem gente aqui que está vestido e não está aquecido, comeu e não encheu a barriga. Meu irmão, deixa eu te dizer 3 verdades aqui. Quando você priorizar o reino, você vai ser prioridade do reino. Quando você priorizar o que Deus tem, você não vai precisar mais ligar para o disque profeta, consultar profeta no Brasil por telefone. Você não vai precisar correr atrás de ninguém. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crê, e a bênção de Deus vai te perseguir. Então entra com pressa no que Deus tem para a sua vida, porque Ele quer te honrar nessa terra. E a primeira coisa que Deus vai fazer é diga para o seu irmão, tirar os embaraços. E qual é o tipo de embaraço, pastor? Tem 4 embaraços na vida de Timóteo. Só nesse versículo aqui, 4 embaraços na vida de Timóteo. Primeiro, ele é extremamente doente. Ele é extremamente doente. Meu Deus. Pastor, mas leia, por favor. Leia. Vá para casa depois e toma lá uma aula de bibliologia, tá bem? Vá ler a história de Timóteo. Muitas enfermidades, extremamente tímido, pai e mãe desconhecido e tem complexo de ser inferior. Mas é chamado para o ministério. E a pior coisa ainda, sabe qual é? Gosta de uma paixãozinha da adolescência. E o pior de tudo, a 6ª coisa que tem nele, é que ele gosta de ouvir uma fofoquinha, rapaz. Paulo escreve dizendo, Timóteo, cuidado com as velhas mexeriqueiras da igreja, que não vão contribuir com nada para o teu ministério. Foge da paixão da adolescência, não prostitua, não adultere, tenha cuidado, preserve a sua vida em santidade, mas fecha a tua boca, porque a vitória está no fechar da boca. Oh, irmãos, e Paulo admoesta esse moço, dizendo, meu filho, fortifica-te na graça. Não esteja isento da graça. E o que a gente percebe nos outros dias? Nos últimos dias da igreja sobre a face da terra, os crentes se tornaram engraçadinhos, irmão. Os crentes não estão agraciados, estão engraçadinhos, né? Estão tentando fazer graça para tudo quanto é tipo, para ver se chama a atenção de Deus. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não está preocupado com a cor dos teus olhos, meu filho. Com esse sapato se é de cor alemão, se o terno é Pierre Cardin. Não, Jesus não está preocupado com isso, não. Jesus está preocupado com o coração que veio para adorar. Aleluia. Se você mora numa choupana ou mora num palácio, não interessa. Se você está no vale ou está na colina, não interessa. Não interessa com quem você está. Porque viver com Deus é o melhor, irmãos, é o melhor. E Timóteo está apartado da graça, longe de Deus. E pode dizer, não, esse menino não pode continuar nesse caminho, não. Eu tenho que dar um jeito. Aí a primeira coisa que Paulo disse assim, olha, ô Timóteo, nenhum soldado, nem serviço, ninguém que se chamado por Deus para se destacar, pode se embaraçar. Você não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Essas coisas estão roubando a graça. Irmãos, a igreja é conhecida porque existe uma áurea de santidade sobre a igreja. Os crentes são conhecidos porque existe uma áurea de santidade que cerca a vida da igreja ainda. No dia que essa santidade for tirada, a igreja deixa de ser igreja. Porque existe um padrão para um crente que quer entrar no céu. O Salmo de número 15, o salmista um dia, metido a besta, inteligente, esperto, vai perguntar para Deus, me conte aí, Senhor, quem morará contigo no teu santo monte e quem estará no santo lugar? E Deus fica em silêncio, meu irmão, não fala nada. E ele diz, Deus, me conta aí quem é que vai subir lá. E Deus quer saber mesmo? Então vou te contar.
Olha, Davi, para chegar aqui em cima, para usufruir daquilo que eu tenho preparado, a primeira coisa, tem que ser limpo de mão, puro de coração. Não pode usar sua boca para jurar de forma enganosa. Davi, quer saber mais? Não pode entregar a alma à vaidade, porque quem faz essas coisas não existe nem para eles daí, meu irmão. Não se pode aceitar suborno contra o inocente. Você não pode usar sua língua para difamar ninguém. A sua língua foi criada por Deus para que você o exalte, o adore na beleza da tua santidade. E o salmista é confrontado com isso. E você olha a verdadeira característica de um cidadão do céu. Mas o problema é que para conhecer o céu, tem que se desligar um pouquinho aqui da terra. Para conhecer o céu, tem que haver uma voluntariedade no coração do homem e da mulher. Porque a adoração, irmão, não está condicionada a um estilo. A adoração não está condicionada a um método de adorar. As pessoas pensam, pastor, eu era um adorador lá no Brasil, pastor, eu era profeta, eu já ouvi isso muito, irmãos. Pastor, no Brasil, como eu fiz a obra? Eu levantava de manhã, pegava uma bicicleta magrela e 13 quilômetros, pastor, para dar assistência num culto. Pastor, olha, eu já fui para a vigília debaixo de chuva, para o monte da época do verão. Quantas almas eu ganhei, pastor. Quantas consagrações. Quanta obra bonita e bela que eu fiz para o nome de Jesus. E agora? Não, pastor, agora eu estou na galeria dos heróis da fé. Eu sou agora o crente museu. Eu estou vivendo a glória do passado, meu irmão. A glória do passado foi boa. O que você fez lá não é nada comparado com o que Ele quer que você faça aqui. Ele quer te levantar com autoridade e graça, porque Ele não se esqueceu da promessa que você fez. Mas nós estamos vivendo um tempo, irmãos, é o tempo do comodismo espiritual. Os crentes estão acomodados porque, em vez de sentar na cadeira de servo, em vez de sentar na cadeira do adorador, chega na igreja e senta na cadeira do juiz. Você já viu aquela? Não levantou a mão para adorar. Você viu outro? Cantor desentuado. E aquele pregou? Aquele que pregou é atribulado. Nem crente não é, meu irmão. Essa igreja não está boa. Quem não está boa é você. O céu continua o mesmo. O céu está aberto para quem adora. E Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua história. Aleluia. E que Deus me fulmine se eu não estiver falando aqui nessa noite. Eu não conheço vocês, mas a igreja não tomou rumo. Briga-se por tudo, pastor. Briga-se por tudo. Eu quero fazer o conjunto das irmãs azul. Senão eu não gosto de azul, gosto de preto. E eu também não gosto de preto, eu gosto de amarelo. Pô, meu irmão, se é amarelo, se é preto, se é azul, se é lilás, eu não sei. Você foi para adorar, então adore o Rei dos Reis. Porque Ele está aqui nessa noite e Ele vai te recompensar segundo a sua obra. Oi, irmãos. Aí o Paulo admoesta o Timóteo, dá tanta paulada nele, que ele, graças a Deus, ele aprendeu. Porque ele entendeu que sem a graça ele não é nada. Sem a graça ele não é ninguém. Sem a graça ele não consegue servir. E ele sabe que perdendo a graça, na exerção da graça, o Espírito Santo se afasta do crente. Mas o Paulo escreve uma segunda carta. Paulo escreve uma segunda carta também em Coríntios, porque a igreja de Coríntios está vivendo um dilema. A igreja de Coríntios está vivendo o maior dilema da sua história. Sabe o que é, pastor? É que é a única igreja na Bíblia que tem a manifestação dos 9 dons. Oh, meu Deus, como os crentes eram cheios. Tinha culto que todo mundo queria profetizar. Tinha culto que os irmãos tinham revelamento e revelação. Tinha culto em que os crentes ricos, no dia da ceia, traziam um boi para comer na igreja. Eles iam vestidos que nem os nobres, e quem não tinha dinheiro vinha que nem os pobres, né? Aí Paulo escreve, organizando, dizendo, olha, eu não vos louvo nessas coisas, porque vocês desprezam aqueles que não têm. Em vez de vocês virem para melhor, vocês estão se reunindo para pior. Então vamos dar aqui nome às coisas. Em vez de você examinar os outros, examine-se a si mesmo. Então coma para a bênção de Deus. Pastor, mas você só prega dando paulada? Não, eu tenho bálsamo daqui a pouco, espera um pouquinho. Vamos agitar a fogueira aqui, né, pastor? Você não puxou o paletó ainda, né? Aleluia! Irmãos, e o mais interessante, sabe qual é?
é que quando ele escreve, a igreja está em Éfeso, a primeira coisa, no capítulo 4, ele começa no verso de número 27, porque eu gosto desse verso. Ele olha para os crentes tudo assim, tudo com cara de santinho, tudo com cara de muito espiritual. Mas antes dele ver assim, esse ar de santidade, Paulo percebeu uma coisinha pelo Espírito. E diz assim, olha, não dê lugar ao diabo. Porque se vocês der lugar ao diabo, ele vai entrar. Ô, meu amado, eu não tenho culpa não, vocês me chamaram. Vocês não dão lugar ao diabo não, porque vocês der lugar, ele vai entrar. Ele é um ser legalista, ele não tem corpo, ele é metafísico. Mas se ele encontrar uma brechinha, ele vai entrar. Aí Paulo disse, olha, vocês têm que se portar como alguém que são sensatos. Não pode ser insensato, vocês têm que ser sóbrio, viu? Vocês têm que manter assim uma vida aprumadinha, no nível, na esquadrilha de Deus. Porque aquele que fecha a porta é o que também abre. Mas aí não fica por aí, o verso 30 e 31, diz, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, dos quais estão selados para o dia da redenção. Ô, irmãos, e eu fico pensando, pastor, e agora eu compreendo por que o salmista estava tão curioso em questionar Deus acerca do céu. Porque um dia, irmão, ele perdeu essa esperança do céu. Um dia ele perdeu essa comunhão com o céu. E quando ele escreve o Salmo 51:11, ele está vivendo a pior história, o pior momento da sua história. Ele levanta a mão para o céu e não vê Deus. Ele olha para si mesmo e sabe que está vazio de Deus. Então ele escreve dizendo, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e não retire de mim o teu Espírito. Torna, Senhor, torna-me presentear com essa graça. Não me deixa assim não, Senhor. Viver sem a tua presença é pior que morrer. Então Deus, devolve-me, Senhor, antes que seja tarde. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, que quando o salmista faz isso, e eu quero chamar a sua atenção para isso, quando você lê o Salmo, de número 23, a gente vê que ele diz que Deus é pastor dele, não vai faltar nada, não vai faltar luta, nem prova, nem dificuldade, nem vale, nem sombra, nem morte, mas também não vai faltar bênção, né? Graças a Deus. E você vai ver até o Salmo de número 125, sabe? Essas elevações. Mas só tem uma coisa que Deus faz. No Salmo de número 102, eu queria trazer isso aqui para você, porque eu já volto aqui para o texto, tá bem? O Salmo de número 102, ele escreve debaixo de uma depressão tremenda. Debaixo de uma amargura de alma que não dá para explicar. Quando a gente perde a graça, irmãos, nós perdemos a autenticidade. Quando nós perdemos a graça, nós deixamos de ser nós mesmos. Porque a gente vai ser o que os outros dizem que a gente é. O diabo sopra no ouvido de você um fracassado. Deus não vai mais te levantar. E ele fala tantas vezes que a gente acaba convencido que Deus nos esqueceu. E o Salmo 102, Davi está assim. Ele levanta a sua mão um belo dia para adorar. E ele adora a Deus de uma forma errada. Porque ele, Senhor, o verso número 5, ele diz, eu sou semelhante a um pelicano perdido no deserto. Eu velho e sou como um mocho solitário. Mas o pior do que tudo, Senhor, eu sou pior do que um pardal solitário do telhado. Que é isso, irmão? Tem três coisas aqui que está extremamente errado e você tem que ir para a Bíblia para isso. O pelicano é uma ave aquática, se alimenta de peixe e só consegue sobreviver em mananciais de água. Então o salmista Davi está no lugar errado, parecendo com aquilo que ele não é e vivendo naquilo que não é habitat natural. E o pior de tudo, ele disse, eu sou um mocho é coruja. E tem crente que é pior do que coruja, tem 2 olhos grandes e não vê nada. Irmão, você viu alguma coisa na igreja e não vi nada, irmão. Estou orando, eu só estou vendo cobra, jacaré, lagarto, eu não vejo anjo, não vejo céu aberto, não vejo providência. Meu irmão, ou você compra um óculos ou você aceita a unção de Deus para que os seus olhos se abram. Mas aí o pior de tudo é que ele se compara com pardal. E pardal é pior do que brasileiro, gente. Eu nunca vi um trem desse. Pardal é pior do que brasileiro. Em todo lugar do mundo que você for, tem pardal, mas também tem brasileiro. Eu nunca vi um trem desse. Meu Jesus. Só que o pardal, diga, o pardal é nobre. E Deus quer te ensinar alguma coisa aqui nessa noite. O pardal, quando faz os seus ninhos para nidificar, para chocar os seus filhotinhos, os seus pintarinhos, a primeira coisa que ele faz é fazer um ninho muito grande. Sabe por quê? Porque ele não quer só usufruir do ninho, ele quer partir o ninho com os outros. E a mamãe pardal, ela nem sempre choca os seus filhotinhos, choca o filhote dos outros.
Você sabe o que foi que o Davi perdeu? Perdeu a comunhão. E quando a gente perde a comunhão com o céu, a gente não se importa com ninguém. Mas a graça de Deus faz você ter o sentimento de Deus. A graça de Deus te leva a você ter o sentimento de Cristo Jesus. Você ama a alma, você ama a obra, você ama o Deus da obra. E com certeza o Deus da obra vai poder contar com você. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Mas eu quero dar graças a Deus, sabe por quê? Porque vem o Salmo 103. O problema de muitos crentes não está condicionado à alma. O problema da igreja do século 21 não é corpo nem espírito. O problema da igreja do século 21 é problema de alma. A alma tem 32 faculdades relacionadas à alma. Depressão é fruto de alma. Tristeza, melancolia, ansiedade, ociosidade, expectação, medo do amanhã, medo escuro, medo relacionado à alma dos homens. E eu quero dar graças a Deus que a primeira coisa que Deus faz na vida do homem é tocar na sua alma. Jesus morreu na cruz para resgatar a minha e a sua alma do inferno. E o salmista, quando escreve o Salmo 103, diz: eu não vou falar para o meu corpo, eu não vou falar para o meu espírito, hoje eu vou pregar para a minha alma. E ele escreve dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, e não te esqueças, ó minha alma, é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sarou as tuas enfermidades. Bendiz ao Senhor, porque foi Ele que te livrou da perdição. Aí você vai ver, irmãos, um Davi restaurado. Aí quando ele escreve o Salmo 125, ele já levanta confiante. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes estão à roda de Jerusalém, assim está o seu povo, desde agora e para sempre. Mas eu queria que você, pastor, isso aqui é a introdução, eu queria que você entendesse. Timóteo tem problemas. Timóteo tem problemas. Ele se sente inferior. Ele se sente menosprezado por não ser desconhecido. Como se não se bastasse, tem muitas enfermidades. Aí os crentes pegam um gancho desse versículo para tomar uns nezinhos, né? Uns crentes que eu costumo dizer que eu não sei se é o crente nazareno ou se é o crente gambareno, né? Meu Deus do céu. Ah, pastor, mas o Paulo aconselhou Timóteo, vamos falar um pouquinho de vinho. Você tem alguma úlcera, meu filho? Você está doente, eu vou orar por você. Mas se a desculpa aqui é para tomar, encher a cara, pelo amor de Deus, vá para a Bíblia. O mesmo Paulo que manda tomar um golinho de vinho, ele diz que o obreiro, o homem de Deus, não seja dado ao vinho, marido da sua mulher, não de top ganância, cheio do Espírito Santo, mantém sua casa em sujeição e não tem mais nada não. É o obreiro aprovado para toda boa obra. Mas tem uma coisa mais linda aqui. Porque Paulo, quando escreve o capítulo 2, Paulo não está preocupado com o capítulo 2. Está preocupado com o capítulo 4, que é o capítulo 4, que é a despedida. Ele foi preso injustamente. Belo dia ele está tecendo o seu sermão para pregar na igreja. Já tinha sido afrontado algumas vezes. E se eu tiver aqui a oportunidade, eu vou falar um dia do espinho na carne de Paulo. Tem muita gente que fala um tanto de bobeira. E se eu pudesse dar um nome para o espinho na carne de Paulo, eu diria que seria Alexandre Latroeiro. Ou hermenêutico. Uma cambada de crente que não vale nada. Glória a Deus. Mas vem para cá comigo, por favor. Paulo não está preocupado com o capítulo 2. A preocupação de Paulo é capítulo 4. Sabe por quê? Tem uma revelação de Deus. Ele sabe que seus dias estão chegando ao fim. Quando você abre o capítulo 4, me dá vontade de chorar, irmãos. Ele olha para onde ele passou. Ele olha para as pessoas que ele consagrou. É bom lembrar os irmãos que 4 capítulos antes ele tinha sido afrontado por Pedro. O Pedro veio da igreja mãe de Jerusalém e disse: vem cá, rapazinho. Me conta para mim quem foi que te consagrou. Quem foi que meteu a mãozinha na sua cabeça e disse que você é apóstolo? Aí o Paulo, muito ético, pastor, disse: ora, Pedro. Ora, apóstolo Pedro. E o pastor Pedrão? Vou contar uma parábola para o senhor. Há 14 anos atrás, olha, 14 anos de crente, hein? Há 14 anos atrás, se em espírito não sei, se na carne também não sei dizer, eu só sei uma verdade. Um ser muito especial, um ser tremendo e grande, me levou a um terceiro céu. E eu vi coisas lá que a homem como você não convém falar. Aleluia! Oh, meu irmão, é uma consagração no oculto. É uma consagração no escondido. Você não precisa fazer nada para ninguém ver. Deus está
Se eu não cantar, ninguém canta como eu. Você está enganado, deve ser abestalhado. Deus não precisa de você, mas quer te usar. Se Ele não te usar, Ele usa pedra. Se Ele não usa pedra, Ele usa jumenta. Mas se tudo falhar, Ele tem anjo do céu que o adora 24 horas. Nessa casa ninguém é substituível, não. Deus tem o seu manancial. Deus tem o seu remanescente. Aleluia. E a coisa mais linda, irmãos. Aí Paulo é subjugado e é preso. Mas eu vou botar a fitinha aqui atrás para você lembrar de uma coisa. Tem momentos, pastor, que nem a igreja, nem filhos, nem esposa, nem ministério compreende o processo que nós temos que passar. Paulo pega uma embarcação, faz muitos anos que ele não vê Filipe. Você sabe quem é Filipe? Um dos 7 diáconos da igreja primitiva. E eu fico imaginando, rapaz. Pouco tempo depois, o Filipe aparece como evangelista, pai de 4 filhas profetizas e cresceu no ministério. Mas tem uns crentes Barnabé na igreja, irmão, que vai ser diácono a vida inteira, viu? Oh, Jesus de Nazaré! Tem uns que não vai passar da porta, porque nunca saiu do átrio. No dia que você sair do átrio e entrar no Santo do Santo, você vai saber quem Deus é. Aleluia! Aí o Paulo tem uma direção de Deus e eu quero que você vá para Jerusalém, porque em Jerusalém você vai ser preso. Ele pega uma embarcação, convida alguns irmãos, e quando o barco sai do porto, Paulo revela a sua vontade, dizendo, olha, o Senhor me mandou a Jerusalém. E os irmãos, como que é? O Senhor te mandou aonde, Paulo? O Senhor mandou voltar para Jerusalém. Ah, você já sabe o que está te aguardando lá, não sabe? Ele disse, sei, e por isso que eu vou. E durante a viagem, os irmãos tentam convencê-lo. Diz a Bíblia que, depois de muitos dias, Atos capítulo 21, verso 8, chegaram em casa de Filipe, o evangelista. E olha o segredo aqui, irmãos. Quando Deus quer falar. Diga para o seu irmão, quando Deus quer falar. Diga, Deus não vai usar ninguém conhecido. Que conhece a sua vida. Conhece o seu cotidiano. Diga, vai trazer um doido de fora. E o doido está aqui, viu? O maluco está aqui. Ele trouxe um doido de fora para falar com vocês aqui. Aleluia! Irmãos, Filipe tem 4 filhas e todas as 4 têm dom de profetizar, pastor. Aquele Filipe era bom de gol, meu. 4 meninas, tudo crente. E tudo profetiza. Aleluia. E tiveram lá na casa de Filipe 4 dias. Diga, Deus não usou ninguém. Deus é inteligente demais. Aleluia. Deus é inteligente demais. Aleluia. Aí o Paulo disse, rapaz, então já que Deus não falou, vamos orar, né? Dá uma mãozinha aqui, vamos orar todo mundo. Aí, oh, Jesus, meu Deus, meu Pai, eu vou viajar para Jerusalém. Eu já sei que está me esperando lá, mas os meus irmãos não compreendem. Você usa alguém para confirmar. Ô, irmão, quando Paulo vai dizer amém, diga, entra um profeta doido. Entra um profeta doido. Entrou porta dentro, não pediu para entrar, não era conhecido e a Bíblia só diz que o nome dele é Ágapo. Ele entra lá e diz, vem cá, quem quer que é Paulo aqui? Nem sabia. A Paulo é aquele que está orando. E o Paulo está orando assim, irmãos, ó. Você sabe o que ele faz, meu irmão? Ele arranca o cinto de Paulo. Arrancou o cinto de Paulo, amarrou a mão de Paulo aqui. Fez assim o Paulo ficar com o bumbum para cima. E diz assim, assim diz o Espírito Santo. Os moradores de Jerusalém vão fazer assim com o dom desse cinto. Aí para todo mundo, os escandalizados, como que é? E ele disse, eu não estou disposto a ir para Jerusalém para ser preso, mas estou disposto para ser morto por aquele que me viu. Eu sei quem tenho crido. Eu sei para quem estou trabalhando. A Bíblia diz que os crentes tentaram desanimar Paulo, não conseguiram. Paulo entrou no outro dia no mesmo barco e foi para Jerusalém. Você sabe qual foi a recepção? Cadeia. Cadeia. Aí eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 4. Eu olho para isso aqui e me dá vontade de chorar. Eu olho para isso aqui e me dá vontade, sabe, se me dá sinal, me dá vontade de ir para o céu mais rápido. Ele diz assim, olha, versículo número 11, para nós adiantar um pouquinho. Ele usa essa expressão e essa é a que me marca. Ele disse, no meu julgamento, ninguém me assistiu. Só Lucas esteve comigo. Mas o Senhor me confortou. Porque eu sei que quem vai me julgar não tem condição de me julgar.
Ele olha para um cooperador, para um obreiro por nome de Demas, disse assim, olha, Demas tornou-se amante do presente século, se desviando da verdade. Ô, irmãos, e ele começa a narrar esse texto e dói o coração da gente. Porque quando você olha para o verso 7, ele diz assim, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas guardei a fé. Só me resta a coroa de justiça que o justo juiz tem me preparado desde a fundação do mundo. E ele começa a narrar isso aqui, e os crentes olham para isso aqui, como se estivesse lendo aqui o Gibi da Mônica, né? Lá em Portugal nós temos um jornalzinho muito fuleiro, muito, né? O Correio da Manhã. Se você torcer ele é capaz de sair sangue. Aí os crentes lêem aquilo com os olhos assim brilhando, mas quando olha para essa história, não significa nada para ninguém. Não significa nada para quase que a maioria. E eu fico pensando, meu Deus, como falar de coroa sem falar de Paulo, gente? Como falar de coroa, como falar de céu, se não citar o homem que entregou a sua vida? E o mais interessante, irmãos, o silêncio de Deus parece ser constante muitas vezes para a vida desse homem. Ele questiona a Deus um dia, diz, Deus, olha, esse espinho na carne me incomoda, Senhor. Isso dói, isso traz transtornos. Deus não fala nada. Ele ora a terceira vez, Deus disse, a minha graça te basta. Fica quieto, rapaz. Eu sou com você, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a desta minha justiça, fica quieto. Aí o camarada disse, eu aprendi da graça quando não tenho nada, e sei da graça quando tenho tudo. Está tão cheio de Deus que ele disse, morrer ou viver, deixar de viver ou deixar de existir, tudo é perca, nada, tudo é ganho. Morrer com Cristo é ganho. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Aí a última recomendação, irmão, ele disse, olha, Lucas, quando você vier ter comigo, não venha com a mão vazia. Passa em casa de Carpo, lá em Troade, e traz para mim os pergaminhos, os livros e a minha capa. Ô, gente, o que que eu vou querer com a capa no dia de morrer? Você riu porque não é você. Você sabe onde que Paulo estava preso? Era inverno. A 12 metros abaixo do nível do mar. As mãos já estavam ficando atrofiadas por causa do frio. Aí ele lembrou de um homem, irmãos. De Lucas, faz um último esforço por mim. Diga para João Marcos, diga para o Marcos, viu? Diga para o João Marcos que ele é precioso para o ministério. Eu estou orando por ele. Deus vai fazer uma obra. Mas você tenha cuidado, verso 14. Cuidado com Alexandre Latrueiro. Ele me causou muitos males. Mas que o Senhor o recompense segundo a sua obra. Aí você pergunta, pastor, mas parece uma oração de vingança? Não é não, irmãos. Isso aqui é velho. Quando você lê 1 Timóteo, capítulo número 1, verso 20, ele diz, Alexandre Latrueiro, viu o Alexandre e o Hermenêutico, os quais eu entreguei na mão do diabo, para que eles aprendam a não blasfemar mais contra o Espírito Santo. No capítulo 19 de Atos, verso 33, Paulo traz um sermão, pastor, e Paulo termina de fazer o seu sermão, faz o apelo para quem quer aceitar Jesus. Em vez das pessoas levantar a mão, se levanta Alexandre dizendo, eu quero a palavra. Bendito não é o Deus de Paulo, bendito não é o Deus dos Hebreus, bendito é Diana dos Efésios. Irmão, melou tudo que Paulo havia falado. E depois se filiou a um crente feiticeiro chamado Bar Jesus. E Pedro e Paulo compreenderam o que isso é espírito de deviação. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, uma coisa profunda de Deus. Deus não precisa de ajuda, Deus precisa de colaboradores. Deus não precisa de alguém que esteja aí na expectação, meros espectadores. Deus precisa de ser participante. Seja participante das aflições, porque nas aflições Ele vai te coroar. Ele vai te dar vitória. Dá para compreender? E ele termina dizendo, olha, só me resta uma coroa de justiça. Que o justo juiz, que não é como esse juiz aí, que julga o que está diante dos olhos. Oi, mas o julgamento de Paulo foi um dos mais injustos. Como ele tem um título de cidadão romano, não pode morrer nas matas de Jerusalém, tem que ser levado à parte e ser morto como um cachorro qualquer. Se você me perguntar, pastor Paulo foi sepultado aonde? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, irmãos.
uma das poucas expressões que ele usa. Ele olha para a morte e diz: Senhor, dona Morte, onde é que está o teu agrilhão? Aleluia. Cadê a tua vitória? Aleluia. Porque tragada foi a morte na vitória. Eu gosto disso, irmãos. No dia de aflição de Paulo, no dia que Paulo está assim, sabe, com a crise dentro dele, ele escreve Romanos capítulo 1. Verso número 30 a 32, ele diz: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como também com ele não nos dará todas as coisas. E o problema é que você está vivendo nas suas coisas. Você está querendo as suas coisas. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, desde quando você casou, você não casou para ser feliz. Você casou para fazer alguém feliz. O problema é que as pessoas se tornaram egocêntricas. Não, eu sendo feliz, o resto que se dane. Pelo amor de Deus, tenha consciência. Você casou para fazer alguém feliz. Você está na igreja para contribuir com o reino. Jesus está contando com você. E Ele vai te ajudar naquilo que você não pode. Eu queria que você se colocasse em pé para nós. Aleluia. Quero convidar aqui meu filho, nós vamos louvar o Senhor Bruno, tá bem, gente? O cantor é ele. Dizem que não se prende pombo para cantar, porque pombo não canta, só geme, né? É o meu caso aqui. Mas eu queria que você fechasse os olhos, tá bem? Põe a mão no coração. Eu tenho quantos minutos ainda, meu pastor? Oh, Deus. Irmão, mas olha com muito respeito, diga assim: o pastor não pregou. Diga assim: o pastor não pregou. Eu dei a introdução, porque eu vou pregar amanhã. Eu acho que é domingo, né? Eu não sei se é, acho que é domingo. Glória a Deus. Vou pregar é domingo. Não? Hoje eu só vou orar. Olha, Deus me deu a graça, irmão. Deus me deu um ministério, que eu considero ministério. Jesus me deu o ministério de libertação. Jesus me deu o ministério de libertação e de interceder para ele batizar com o Espírito Santo. É raro, pastor, é raro às vezes que eu coloco a mão na cabeça de um crente desconcertado porque ele não fica endemoniado. É muito raro. É muito raro, muito raro. Esse rapazinho que está tocando ali, aos 5 meses de vida, ele deu uma parada cardíaca, ele morreu nos meus braços. Você sabe por quê? Eu estava desconcertado. Eu era porteiro na igreja, não tinha compromisso com nada e com ninguém. O meu compromisso era comigo. Ele nasceu em 92, eu tinha um salário bom de R$750 naquela altura, não sei nem se era real, se era cruzeiro, só sei que era um salário de lorde, meu. Aí me tornei assim um crente acomodado, um crente, sabe? Um crente materialista, um crente que só se tocava com um biquinho. E aí vinha convite para ministrar, disse: vou não, tenho que cuidar do meu filho. Mulher não podia ter filho, agora tem, vou sair nesse filme, nada. Vou ficar em casa, tomando chocolate quente, comendo pipoquinha e vou cuidar do menino. Falar para a esposa: você vai, minha filha, que eu fico. Quando foi um dia eu rejeitei um convite para pregar. E Deus disse: hoje eu vou contender com você. Ele nasceu com 3,1 kg, irmãos. Nasceu com 3,1 kg, 51 centímetros de tamanho. E era o tesouro da casa. Uma bela noite Deus disse: eu vou contender com você. 2h18 da manhã Deus cortou o fôlego de vida dele. Ele deu uma parada cardíaca fulminante e morreu nos meus braços. E eu não tinha graça para orar. Disse: eu não vou orar porque eu tenho vergonha. Eu não tenho condição de orar. Minha esposa levantou brava porque tinha chegado a vigília. Disse: dá esse menino aqui. Disse: olha aqui, Deus. Eu não te pedi filho e não tenho culpa do meu marido ser omisso ao ministério. Devolve meu filho para mim e trata com ele. Irmão, eu quase porrei as calças, viu? Ele passou 2 meses e 14 dias internado. E eu aprendi a ser crente. Jesus restaurou a sorte dele. Talvez você não acredite nisso. Minha esposa tem um atrofiamento com as trompas. E humanamente dizendo, não pode ser mãe nunca. Antes desse moço nascer, eu disse: ele vai se chamar Elias. E eu vou ensiná-lo a tocar na minha casa. Agora, pergunta bem se eu fui besta de contender de tocar o nome dele. Não. Começou, irmãos, a tocar muito cedo como criança. Nunca frequentou uma escola de música. Nunca teve um professor. E a minha casa serve a Deus. Eu posso dizer, eu e a minha família, nós servimos a Senhor. Já passamos tudo que você pode imaginar e mais um pouquinho. Mas eu queria que você fechasse os olhos, não olhe para cá, olhe para você mesmo. Comece a perguntar para o Espírito Santo qual é o embaraço que ele tem.